Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Marcelo Malta, eu sou natural de Venâncio Aires, uma cidade pequena que é de Mato Leitão, né? Vim a Porto Alegre em 68, né? Comecei na prostituição em 69, né? A nível nacional, eu sou uma das travestis profissionais do século mais antiga, né? Porque a gente sabe que travesti com 40 anos são poucas, com 50 pode contar no dedo, né? E com 57 menos ainda, né? Que hoje não tem, né? Pode existir, mas aquelas realmente que não trabalhavam como eu trabalhei 35 anos como profissional do sexo, né? E sem proteção, né? Tu fazia 10, 15 clientes por dia, né? Por noite, né? Sem camisinha. E para mim foi muito difícil, né? No começo da repressão, né? A questão da violência, a questão da polícia, né? Aí aos poucos, né? Eu acho que no segundo ano a gente foi que começou realmente a grande prostituição de Porto Alegre, foi na década de 70, no ponto da caixa d'água, né? Que a gente diz, né? Que foi o principal foco, né? Na época que surgiam travestis que vieram de outros estados, São Paulo, Rio, né? Do interior, as travestis que se identificavam mais, né? Que se destacavam, né? E elas começaram a trabalhar na caixa d'água, né? O que aconteceu? Eu gostei da prostituição, né? Porque assim, o dinheiro que eu ganhava na Santa Casa por mês, eu tirava por noite, né? 3, 4 horas de trabalho, né? À direita. Aqui. É logo que entra, ali onde está entrando aquele cara. Dá para eu dar uma resinha, para não precisar fazer a volta, eu nem me lembrava. É que no nosso tempo tinha duas mãos. Bem, aqui era a passarela das Cinderelas, porque essa escadaria transformou-se na escadaria mais famosa de Porto Alegre, porque aqui, no número 72, foi a casa que virou história, Flowers da Praça Jaime Teles, de número 72. O cartão do Flowers dizia, venha ao Flowers e desbunde. Bem, eu me chamo Dirnei Messias, nasci em Porto Alegre e atualmente, além de ter sido dono do Flowers, não é? Essa casa que foi a glória do gênero, que cada dia que passa me dá mais dividendos, e esses dividendos são momentos de felicidade, como esse que eu estou podendo falar também sobre o Flowers, que foi uma das grandes casas dos anos do século passado. Atualmente eu leciono artes cênicas lá na Companhia de Artes e também sou diretor artístico do Se Acaso Você Chegasse, temático Lupicínio Rodrigues, aqui em Porto Alegre. Essa casa aqui, ela é de propriedade de um grande amigo meu, que é advogado, e que se chama Nelson Oliveira, e que foi a maior casa de espetáculos
dos anos 70. Naquela época não se podia nem sair de dia que você era presa. Eu naquela ocasião, né, eu trabalhava de dia, mas com meu cabelo amarrado, né, enfim, com uma touca na cabeça, um boné para disfarçar, né, sem maquiagem, né, e aquela coisa toda, e botava uma roupa mais, se diz assim, uma coisa mais disfarçada, né, como os gays usavam naquela época, aquelas pantalonas largas, né, é uma coisa assim chamativa, né, mas vestido de mulher você não podia. Para você entrar no Flowers não era diferente de hoje, né? Você pagava uma entrada, um ingresso e vinha o Flowers, não é? Mas o ideal é que aqui se dançava todas as músicas que eram o hit da época, né? Mas o mais importante, o que mais trouxe as pessoas ao Flowers foram os espetáculos. Os espetáculos, as montagens do Flowers, como Cabaré, Sansão e Dalila, O Poderoso Chefão, Jesus Cristo Superstar, o Fantástico Show da Bicha. Era uma outra época, né? Não é mais agora. Luiz Carlos Martins da Veiga. Né? Geiser Veiga é o nome artístico. Quando eu comecei teatro em 1977, a gente tinha que trocar o nome. O porquê, até hoje, nem a Fernanda Montenegro explica, né? Por que trocar o nome? Aí eu fiquei pesquisando, né? Aí eu escolhi Jefferson, que era um nome bonito, diferente de Luiz, Jefferson. Aí eu fui, no meu terceiro dia de aula de teatro, para dizer o meu nome artístico é Jefferson Veiga. Na hora que eu fui falar pro cara que fazia a nossa inscrição, eu falei Geiser Veiga. Aí ele, como? Geiser, como é que escreve? Eu peguei a caneta da mão dele, sem saber também como escrevia, e botei V-H-E-Y-S-R, Geiser, né? Geiser, não, mas é G. Agora, como eu explico o G, eu não sei. Aí eu criei o nome, Geiser Veiga. Eu trouxe a figura do Joel Grey, do filme Cabaré, do Bob Fosse. Eu trouxe a figura do Joel Grey. E aí eu contracenei com Nathalie Delon e também com Gerson Baer. E a Nathalie Delon era uma... Naquela época nós não chamávamos de travesti, nós chamávamos de ator transformista, não é? Porque travesti naquela época para nós eram aqueles que ganhavam a vida lá na caixa d'água. Era bem no início dos anos 70. Bom, eu me chamo José Antônio de Matos, nascido em 1946. Sou conhecida como Verusca, a grande dúvida brasileira. Por que grande dúvida brasileira? Porque na minha época, entendeu, nos anos 70, eu fui o primeiro transex a assumir a minha identidade feminina e andar 24 horas como uma mulher. Nossa. E trabalhei dali em diante, comecei a assumir os espetáculos, show, onde me transformei. Trabalhei na noite, frequentei as melhores casas noturnas, trabalhei no Gruta Azul, trabalhei no Madrigal, trabalhei no Mediterrâneo, a Caverna, enfim, essas casas bem conceituadas de Porto Alegre. E tanto na parte das casas noturnas GLS, trabalhei sempre com a primeira casa que eu fui, foi meu debut, que eu fui muito conhecida, que foi meu padrinho, uma pessoa maravilhosa, um grande artista, como também um grande empresário, que é Dinei Messias, que foi dono de uma das melhores casas, ou para não ser na época, a melhor casa de Porto Alegre, GLS, que seria o Flowers, na Praça Gemitelis. Depois veio para a Independência, entendeu?
aonde tivemos um show revista montado por Dirnei Messias, Isto é Flowers, aonde tinha muitos travestis maravilhosos, que hoje estão na Europa, outros já se foram. E eu estou aqui para contar a história. A casa era mesclada, não era uma casa assim, no início, exclusivamente gay. Todos. Frequentador. Eu ia a todos. O Latorati, o Number One, o Ego Sul, o 66. Que o 66 era o mais frequentado, que era mais próximo da gente. Né? No Ego Sul, para te entrar, tinha que pagar. Né? Mesmo caracterizado, travesti ou não, tu pagava a tua permanência ali, né? O 66 não. Era um bar, tu entrava, quer fazer show, ó, tá lá o teu palquinho, faz show. Quer tomar o teu drink, toma, tu vai pagar, né? Se não tomar também nada, tudo bem. E no Ego Sul, o Number One, o Latorati, o Flowers, não, a gente ia chegar e pagar uma, né? Então, quando eu ia no Flowers, porque eu ia me apresentar lá. Quando eu ia no Number One, eu ia me apresentar lá. Né? Eu nunca fui eu. Né? Eu vou lá no Number One. Por quê? Porque lá o uísque é melhor? Não, eu quero tomar uma cachaçinha barata e vou no 66. Né? Então, o 66, que era da falecida Claudiona, que foi um dos mitos do homossexualismo na década de 70 e 80, foi a Claudiona. Claudiona, cara de cavalo. Né? Porque era um homão grande, né? Um loirão, né? Que botava uma perucona enorme, eu com a Cláudia. Né? E a gente chamava Claudiona. E a Claudiona era dona, alugava esse espaço do 66. Então ela recebia a gente, todo mundo lá, com a maior alegria, né? Ninguém paga nada. Basta vocês estarem aqui pra gente ser feliz. E na época a gente pensava que a gente não tinha direito nenhum. Eu pensava que eu estava errada, entendeu? De me vestir, né? Da maneira que eu estava me vestindo, que eu gostava de ser assim. Cabelo comprido, maquiada. Não, aí era um preconceito homossexual. Na homossexualidade. Fica viado, não quero ter. Né? Porque agora, se passar na rua e alguém te chamar de viado, você oi. Né? E aí? Não trocou a sua camiseta ainda? Já tem como te defender na época? Não. Tu era um ser oprimido. De repente acendeu todas as luzes e um dos garçons veio até a minha presença e me disse: Dirnei, a polícia está toda aí. Que polícia? Eu disse. Ele disse: a Polícia Federal, a Polícia Estadual, a Censura Federal, o Juizado de Menores, eles estão dando uma batida geral em todas as casas de Porto Alegre. Aí, como o público estava assustado com todas as luzes acesas, eu peguei o microfone e disse: senhoras e senhores, tenham a bondade de se acomodar, que agora nós vamos receber a visita das polícias federal e estadual. Naquele momento eu fui algemado e fui preso em flagrante. Eles consideraram desacato à autoridade o fato de eu ter avisado o público de que eles estavam presentes. E eles queriam ser surpresa. Eles não queriam que ninguém soubesse. Mas com aquele mundaréu de luz acesa, quem é que não ia se espantar, não é verdade? Eu não me lembro que ano, acho que foi 1978, né? Eu estava caminhando na rua e disse: vamos para o centro comprar umas bobagens, como a gente diz, né? Comprar um vestido, comprar maquiagem, aquelas coisas tudo. Mas vamos assim, bem discreta, botar um vestido, né? Como as mulheres andam de salto alto, né? O que aconteceu? A primeira, eu acho que a gente estava caminhando 2 quadras, eu e essa minha amiga, a gente foi presa, né? De dia. Era umas 2h30, 3 horas da tarde. Isso era a polícia que a gente tinha na época, né? Tu não tinha... Mas como que se tu é homem, entendeu? Teu documento aqui e a tua identificação é feminina, você não pode fazer isso, isso é crime, né? E a gente apanhava, né? A gente tinha que ter relações sexuais com... Enfim, né? Preconceito existia, entendeu? Só que é da maneira seguinte: se tu convencia, entendeu? Como foi o meu caso, graças a Deus eu fui abençoada que eu tive
que eu nunca tive, assim, aquela coisa, entendeu? De ver, sempre tive um lado feminino, entendeu? Bem exposto, eu nunca fiz nada para me transformar feminina, não acho, assim, querer... fui hormonizando aquela coisa toda, então eu trabalhei, assim, como eu te falei, assim, preconceito, eu conheci a rua, entendeu? Peguei ditadura, tá? Peguei a época, como eu trabalhava na noite, em casas noturnas, eu tinha conhecimento por amizades do pessoal da noite, entendeu? Da prostituição, dos transexos, das travestis, que seriam que trabalhavam, que se prostituíam. Aonde eu ia também, não vou dizer que não ia, frequentei também, conheci tudo, não achei? Mas sempre, realmente, a minha vida era a parte artística, né? Trabalhando sempre. E na época eu via muita questão da mutilação das travestis nos anos 70, até, não me lembro a época, né? E o que acontecia? Que elas pegavam, né? Elas se mutilavam quando era presa. Isso me chocava muito, a questão delas pegar a gilete e se cortar toda, né? Cortar pescoço, né? Onde for, para a polícia liberar, a polícia civil levá-las no pronto-socorro. E a polícia não queria incômodo, que era muito complicado para eles, levar uma travesti no pronto-socorro toda cortada, né?